Eu mexo com arte faz muito tempo. Desde pequeno eu lembro de desenhar e exercer a minha criatividade principalmente através de brincadeiras. Mas eu lembro que teve um momento da minha vida em que eu escolhi ser artista. Então eu comecei a me deparar com algumas coisas, alguns problemas. Eu tenho certeza que vocês sabem que aprimorar a sua técnica, aprimorar a sua obra, as suas habilidades, requer prática, tempo e muito esforço. Então chegou um momento em que algo muito estranho começou a acontecer. Na época eu desenhava, eu escrevia, eu mexia com música, eu escrevia poemas e ainda exercia arte de diversas formas, que eu sei lá, não tenho muito nome para isso. Eu desenhava mapas e criava histórias em cima deles. Vez ou outra, um pouco velho, ainda me via brincando de lutinha no ar, pensando em alguma história. Ou então eu montava um RPG, planejava encontrar com tanto de amigo para jogar. Até hoje eu nunca fui mestre de uma mesa. Mas então, como vocês podem ver, eram muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E eu adoro ainda fazer tudo isso. Mas eu tive um problema, pouco tempo e eu precisava praticar. Eu decidi que eu seria um artista. Então como eu ia fazer? Chegou um momento de decidir ser escritor. E eu me deparei com algo que foi... Eu estava apostando em muitas coisas incertas. Não jogue em pedra ainda, por isso que eu estou falando, ok? Assiste até o final do vídeo. Então eu precisava, assim, escolher uma para me dedicar. Muitas das vezes eu estava muito bem no desenho e estava uma merda na escrita. Ou eu estava compondo muito bem e não saía um desenhozinho qualquer. E quantas vezes eu já não precisava de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava com a banda e precisava planejar a capa do nosso EP. E eu não conseguia. E isso era muito estranho, sabe? Então chegou um momento em que eu tive que tomar algumas decisões. Isso foi algo que eu chamo de contemplação. Eu comecei a analisar as coisas que eu fazia ao meu redor e como que eu poderia fazer para chegar no ponto que eu queria. O que eu concluí foi: o desenho vai ser um hobby. Eu não quero me profissionalizar com desenho nem nada do tipo. Um poema também é um hobby. A minha escrita, ok. A escrita vai ser com que eu vou trabalhar. E por aí vai. Isso me marcou muito porque eu tive que enfrentar diversos desafios e fazer sacrifícios de coisas que eu amava. Foi muito doloroso ter que abandonar algumas habilidades que eu tenho certeza que eu poderia ter desenvolvido muito melhor. O principal exemplo é o desenho. Eu desenhava bem. A partir do momento em que eu abdiquei do desenho e coloquei ele lá de lado como um hobby, eu parei de treinar ele de forma mais intensiva e focada. Então eu comecei a ver diversas pessoas que desenhavam me ultrapassarem, se tornarem grandes desenhistas, pessoas fodas que faziam um trabalho artístico que eu ficava... Cara, eu fiquei pra trás. E essa sensação foi muito ruim de ter abdicado, sabe? Ok, eu estava em prol de algo maior, minha escrita realmente melhorou muito, eu comecei a focar mais, mas esse vazio ainda ficava. Mas eu não estava frustrado, eu sempre tive em mente que aquilo que eu estava fazendo era em prol de algo. E isso é muito importante para você, artista, porque durante muito tempo a gente vai trabalhar, suar bastante, sem recompensa nenhuma. Se você não tiver em mente por que isso te motiva, você não vai conseguir seguir em frente. Por que as pessoas às vezes conseguem ficar num trabalho maçante que odeiam? Porque o dinheiro entra. Se o dinheiro não entrasse, a pessoa certamente não ia trabalhar com aquilo. Agora, e um artista que às vezes só se ferra e continua fazendo aquilo? É porque gosta. A decisão que eu tomei tempos atrás de destrinchar algumas coisas para desenvolver outras estava sendo baseado em uma grande bobagem. Eu poderia e posso até hoje fazer todas as atividades, todas as habilidades que eu queira desenvolver de forma efetiva. Claro, o tempo é curto, você tem que conseguir mesclar as coisas para que elas fluam juntas e, claro, vão ficar cada vez mais completas ainda. Mas ao mesmo tempo, se não fosse essa decisão, eu não teria chegado aonde cheguei. Não em termos técnicos de empresa que eu trabalho, de uma obra publicada, mas em algumas certezas que eu adquiri, que eu acho que é o mais valioso que eu consegui até agora. Poder contemplar sobre como vai ser minha vida como artista foi algo que me ajudou muito. Então dessa vez, depois de muito analisar, eu comecei a pensar em outros âmbitos. Primeiro,
Eu precisava continuar criando, sendo livre como um artista que eu sempre quis ser. Mas, se eu queria atingir meus objetivos, eu deveria pensar como um empresário e começar a administrar todas as minhas coisas. Então, depois de concluir que eu poderia fazer todas as coisas que eu queria desenvolver, eu dei um grande passo. E esse é o passo que você pode dar. Não existe um termo específico para isso. É uma intertextualidade. Mas aqui, para ficar mais legal, eu vou chamar de interarte. Eu mesclo tudo que eu sei fazer. Eu tento vivenciar todas as coisas diferentes possíveis para poder passar da forma mais completa possível. Eu vou exemplificar aqui alguns dos meus processos. Se eu estou numa história e eu vou criar um personagem, a primeira coisa que eu faço é guiar meu lápis e desenhar todas as expressões faciais dele. Ele é assim? Ele é assado? Como ele sorri? Como ele fica bravo? Se ele fica bravo, ele chora? Ou ele fica todo vermelho? Eu tento passar tudo isso para o papel. Então eu uso desenho. No caso de um mundo medieval que eu criei, eu pensei em todos os formatos geográficos daquele mundo e geológicos. Pensei em rotas marítimas, culturas, cidades, eventos que mudaram o rumo desse mundo. Enfim, eu tentei colocar em todos os planos que eu conseguia as minhas histórias. Nem todas as relações de interarte têm que ser com arte e arte. Você pode muito bem planejar e produzir uma obra tendo em mente noções de economia, noções de geografia, noções de matemática. E eu deixo aí um exercíciozinho para vocês fazerem. Com os conhecimentos que você tem, com as habilidades que você possui, como que você poderia mesclar elas, fazer elas se relacionarem entre si para formar uma obra muito mais profunda do que qualquer outra que você já fez? Vocês conseguem imaginar? Então, por favor, junto com seu feedback, deixem aqui as suas respostas e me fale como que eu posso melhorar o meu canal. Se inscrevam aqui se vocês quiserem ver mais vídeos e dê um joinha que vai me ajudar a levar esse projeto para frente. Eu conto com você e deixo aqui o meu grande abraço. É isso aí. Valeu. Falou!